No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre o comboio de abastecimento e lubrificação. Mostrar para vocês como operar, os opcionais que ele tem e também porque os armários são posicionados na parte traseira, que é uma parte muito interessante. Meu nome é Rodrigo Elcuri, sou CEO do Grupo EMAC e vem comigo. Você sabe para que serve o comboio de abastecimento e lubrificação? Esse equipamento é utilizado para levar tanto o diesel, água, arla, graxa, óleo para as máquinas. Você pensa assim, as máquinas da linha amarela elas não vão até o posto de combustível, o posto de combustível vai até elas. As máquinas de colheitadeira, máquinas do agronegócio, também é a mesma coisa, elas não podem ficar indo lá na sede da fazenda, fazer o abastecimento e voltar, ou carregando em tambores, que coisa que demora muito, e sem contar que não tem as certificações necessárias. Então esse equipamento faz todo o trabalho logístico de levar abastecimento, graxa, água, arla, óleos hidráulicos, para os equipamentos estarem sempre aptos a trabalhar. Isso é muito importante porque, por exemplo, fazendas, elas utilizam muitas colheitadeiras, muitos equipamentos para o plantio, onde no final do dia esses equipamentos param, vai um comboio de lubrificação e abastecimento desse e leva todos os produtos, deixando todos eles abastecidos, lubrificados, com água, limpeza de radiador, porque a gente sabe que vai pregando muito material ali, muito produto, né, da própria plantação mesmo ali nos radiadores de óleo. Então ele faz toda essa limpeza, todo o abastecimento, todo o engraxamento, para quando os operadores chegarem no outro dia, já está tudo 100% só para começar o trabalho. A terraplenagem, por exemplo, muitas máquinas da linha amarela, elas trabalham com muita força, muita pressão. Então a parte de arrefecimento, ou seja, do resfriamento, tanto do óleo hidráulico, do motor e os demais peças dela, deve estar sempre no ápice. Então o equipamento ele sempre vai, faz a limpeza desses radiadores, abastece a máquina no período da noite, faz toda essa parte de logística para que os operadores cheguem no dia e consigam trabalhar sem ter interrupções, sem ter que parar para fazer uma limpeza ou um abastecimento. Isso agiliza muito a obra. Já pensou quanto de dinheiro você está desperdiçando parando seu operador para fazer abastecimento da máquina, para fazer uma lubrificação, um engraxamento, uma limpeza de um radiador? É isso que essa máquina proporciona, economia, lucratividade e sem contar a produtividade que você vai ter durante esse dia, pois você não vai ter que ficar parando para fazer essas coisas. E se você quer saber mais sobre isso, entre em contato com nossos consultores de venda, que eles vão te dar todas as informações e colocar o payback exato que vai ser para você na sua obra, na sua fazenda ou em outra coisa que você deve utilizar. E sem contar um ponto muito importante, aqui nós temos um medidor de quanto está sendo utilizado em cada máquina, para você fazer aquela conta de quanto de diesel está utilizando por dia em cada máquina, fazer os custos de cada maquinário independente. Para quem quer ir para uma profissionalização, é indispensável um equipamento como esse. Vou mostrar para vocês agora como funciona o nosso equipamento. Nós temos os armários na parte lateral, dianteira, onde vai todos os componentes, como por exemplo, o compressor de ar, os reservatórios de óleo, todos eles com os medidores, tudo 100%. Nós temos aqui na parte do meio do equipamento, onde fica a tancagem, ou seja, onde carrega o produto. Nesse aqui, como nós falamos, é um de 5.000 litros, mas nós temos ele de 8, de 10, de acordo com a necessidade do cliente. Aqui também nós temos ele fabricado todo em chapa 316, rebordeado. Aqui eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Toda a chapa nossa é rebordeada, ou seja, essa parte é encaixada como uma tampa. Ela é soldada com solda de alta performance por fora e por dentro. Então, caso aconteça alguma coisa com qualquer uma das soldas, ele não vai haver vazamento, porque ele é soldado com duplicidade para que isso aconteça. E aqui na parte traseira também, mostrar para vocês, nós temos os componentes, e essa daqui é uma parte muito importante, porque nós trouxemos todas as partes dos carretéis aqui para a parte traseira. Vou mostrar aqui agora. Os carretéis ficam todos posicionados na parte traseira do equipamento para facilitar a operação. O que acontece muito hoje? Antigamente você parava o equipamento do lado de um caminhão, de uma máquina, de uma patrol, você vinha abastecer tudo que era de cá, depois tinha que sair com ele, fazer a manobra, voltar do outro lado para abastecer. Hoje não, você chegou, encostou a parte traseira, tudo você puxa, todos os carretéis aqui e abastece com graxa, com água, com óleo, com diesel, com tudo que você precisa, todos os componentes, todos os adicionais que você tem no equipamento já estão todos posicionados aqui na parte traseira. Eu vou mostrar para vocês agora como funciona a composição do nosso equipamento. Nós estamos aqui na lateral do lado do passageiro, então esses armários laterais aqui ficam alguns dos opcionais que o equipamento tem.
Nós temos aqui a parte do tambor de graxa, ou seja, o tambor de graxa vem para cá com a propulsora e nós também temos a talha lá em cima, justamente para ajudar e facilitar nessa parte de subida do tambor. Nesse outro armário aqui, nós temos o reservatório de água. Então, esse aqui foi um que ele não optou por ter um reservatório de água muito grande. Então, esse aqui resolve para ele esse tamanho. No terceiro aqui na parte dianteira, nós temos o tanque de óleo. Então, muitas pessoas colocam óleo hidráulico de um hidráulico, outro óleo de motor de lá. Então, essa parte lateral fica esses componentes. Outra coisa é que todas as nossas portas têm tranca. Então, tem componentes aqui dentro que você deve trancar para manter uma segurança maior. E se encontrar outra coisa, que você pode abrir ela aqui e elas têm pistões de alta pressão que mantêm a porta aberta. Então, mesmo que o equipamento esteja em declive, alguma coisa, a porta não vai ficar fechando automaticamente e encostando no operador. E vocês podem ver que é uma pressão bem grande mesmo para manter ela com maior durabilidade. Outra coisa que faz total diferença no equipamento é que nós colocamos lâmpadas de LED iluminando a parte externa, ou seja, para você fazer o abastecimento à noite, para melhorar a logística, nós colocamos as luzes externas e internas do equipamento. Então, na parte dianteira, tem as chaves, você abriu, você liga tanto a parte interna para o trabalho interno, quanto para você operar. E aqui fica muito claro para ficar fácil a operação, fácil o abastecimento. Na parte traseira, onde fica toda a parte de abastecimento, como eu mostrei para vocês, então quando você for trabalhar, você vai vir aqui, simplesmente abrir as portas, abriu todas as portas, na lateral esquerda ficam os componentes das luzes. Então você tem luz tanto interna para ficar fácil você retirar os componentes e abastecer, quanto para o rumo das máquinas. Isso facilita bastante. Pessoal, estou aqui com o Giovanni e agora nós vamos tirar as dúvidas mais frequentes que nossos clientes fazem e os operadores. Então nós vamos falar e eu espero que você saia desse vídeo aqui bem esclarecido. Olá pessoal, olá Rodrigo. Agora nós vamos aqui para as dúvidas sobre o comboio e também conhecido como Melosa, né, por muitos. A primeira pergunta que eu tenho, que os nossos clientes fazem muito, a gente consegue customizar o comboio de acordo com a necessidade do cliente? Eles podem montar os opcionais, escolher litragem, como é que funciona essa parte? Isso aí é bem interessante justamente porque nós fazemos tudo isso. Então hoje nós fazemos a customização completa. Tem cliente que quer 3 tipos de graxa, tem cliente que precisa de 3 tipos de óleo, tem cliente que precisa de uma tancagem de um tamanho assim e outra assim. Então nós temos os modelos padrões do Grupo EMAC e se precisar de uma customização nós também temos. Porque clientes como concreteira, como pedreira grande, geralmente eles têm um padrão, mineradora exige muito. Eu preciso de um tamanho de tantos mil litros, com tantos adicionais, com isso, isso e isso. Então o nosso equipamento ele é inteiramente customizável. Então você pode escolher, eu quero 3 graxas, 3 tambores de óleo, isso e aquilo. A gente vai fazer uma montagem completa, entender a sua necessidade e colocar esse equipamento para funcionar da melhor forma possível, que te atenda 100%. Maravilha. E até uma questão que muitos clientes perguntam, principalmente sobre a questão do caminhão. Às vezes os nossos clientes têm algum caminhão sobrando para colocar um implemento como comboio. O que você indica para caminhão toco, para caminhão trucado, de litragens? Então, nós temos as especificações ali de caminhão toco e caminhão truque. Então, até 8.000 litros nós colocamos em caminhão toco. Acima disso, deve ser trucado. Mas também tem algumas definições. Depende o tamanho do chassi. Então, às vezes a pessoa tem até um caminhão truque, mas o chassi é curto. E eles viram e falam assim, não, eu não quero alongar chassi, eu não quero reduzir. Então, nossos consultores de venda, eles vão fazer uma análise para você. Você vai mandar, olha, eu tenho um caminhão assim, 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 qual equipamento eu coloco em cima? Ou então, eu preciso de um equipamento desse tamanho, com essa litragem, com esses adicionais. Qual caminhão eu preciso? Então, tudo isso aí nossos consultores vão passar bem especificado. Isso aí é uma coisa que é de acordo com a necessidade de cada cliente mesmo, e o tamanho de um caminhão que tem, ou que ele vá comprar, ou a capacidade que esse caminhão pega de carga. Então, tudo isso aí é feito, a gente auxilia desde o início do processo até o final. Perfeito. Por isso que a gente tem uma equipe muito preparada para entender sempre a necessidade do cliente, que veículo que ele tem. Além disso, a gente também tem aquele modelo para 3/4, aqueles caminhões menores, os comboios menores, mais compactos. E outra pergunta que eles nos fazem muito, que é quais os opcionais que a gente tem, de forma geral? Se a gente tem Arla, graxa, queria que você resumisse para a gente o que nós temos de opcional para os clientes. Perfeito, nossos adicionais são completos. Então nós temos Arla, graxa, nós podemos colocar o combustível no tanque, combustível, água, nós temos carretéis, retráteis. Nosso comboio ele é o mais completo possível, mas eu posso elencar aqui e listar todos os adicionais que nós temos, e você pode escolher a quantidade deles também. E uma coisa legal também, que toda a parte de carretel nosso é na parte traseira. Então, antigamente, ficava dos dois lados.
Então você tinha que parar do lado de uma máquina para abastecer aqui, manobrar o caminhão para abastecer novamente por outros produtos. Hoje em dia não, você vem, parou de ré perto dele, ali atrás você abriu as comportas, você puxa todos os carretéis retráteis, abastece, faz tudo o que precisa fazer, bate até mesmo uma água no equipamento. Então muita colheitadeira ali gruda muito mato ali, né, no radiador. Então você bate uma água limpa, deixa ele pronto para trabalhar no outro dia, recolhe e vai embora. Era até um detalhe que eu ia mencionar sobre isso. E junto com essa inovação que a gente fez dos armários serem traseiros para facilitar a logística, o tanque do combustível, nós colocamos costelas anti-torção na parte inferior. Então, principalmente para clientes que é do agronegócio ou que mineradoras que utilizam terrenos acidentados, o nosso equipamento blindou em extremo a chance de trincar, a chance de rachar. E foi uma coisa que fizemos que inovou bastante para os nossos clientes, além de deixar o caminhão mais compacto, melhor de manobrar dentro de cidade ou em terrenos mais complicados de transitar. Nós sabemos que fazenda, muitas vezes, os terrenos são muito acidentados. Ele às vezes, busca uma água em um córrego, alguma coisa assim. Então, é o mesmo sistema de torção do tanque-pipa. Então, o tanque-pipa também tem um sistema de torção e costelas. Então, todo o nosso comboio hoje tem um sistema de torção e costelas. E hoje, os tanques deles são independentes. Então, ele não depende dos armários, ele não é colado nos armários. Então, ele consegue ter toda a torção ali nos terrenos acidentados sem que tenha trinca no tanque nem nada. E até um detalhe interessante sobre isso, que às vezes muitos clientes, principalmente às vezes quem mexe com aluguel, compra o equipamento para alugar, mas passa de cliente a cliente, eles vão exigindo coisas diferentes. E para não ter que comprar um novo implemento, um novo caminhão, a gente consegue tirar o armário, adicionar um tanque maior ou adicionar mais opcionais, utilizando o mesmo equipamento, o mesmo caminhão. A customização que nós falamos, isso aí é interessante também. A gente faz uma análise prévia de como pode fazer, o que precisa, como deve ser feito, e a gente pode até alongar, colocar mais armários, ou reduzir, ou deixar de acordo com o que o cliente precisa. Outra coisa que os clientes perguntam muito e que nós somos profissionais é sobre as certificações. Já está incluso no comboio? Como é que estão as certificações? Eu queria que você explicasse mais uma vez para os nossos clientes. Não existe comboio de abastecimento ou lubrificação sem certificado. Abastecimento, você já presume que ele vai carregar combustível, líquido inflamável. Então, o transporte de produto perigoso é obrigatório. Então, todos os nossos equipamentos saem com certificado de transporte de produto perigoso, certificado de capacitação técnica, certificado de proteção lateral, para-choque traseiro, tudo. Já saiu homologado. Então, o valor que nós passamos para os nossos clientes no valor do equipamento já está tudo incluso, todos os certificados, com as análises, com foto, com book, tudo 100% feito. Porque não existe comprar um equipamento que não tenha isso. Então não é opcional. Caso alguém for te vender e falar que não tem o certificado, nem compre. Porque na primeira barreira que você passar, na primeira fiscalização que você tiver, você pode ganhar uma multa. Se tiver um acidente ou alguma coisa, você pode ser indiciado até criminalmente por não ter esses certificados. Então não existe comprar um comboio sem que tenha todos os certificados. E nós do Grupo EMAC temos todos eles. E lembrando que após um equipamento ser fabricado que não tenha sido certificado, não é possível certificar ele de novo. Isso mesmo, não tem como certificar um equipamento que não tem certificado. Ele só certifica na indústria, porque nós temos laudo de chapa, nós temos que comprar chapa, todas elas certificadas, homologadas. Então, a própria siderúrgica, a indústria da chapa, tem que entregar toda a certificação para que a gente possa fazer a nossa certificação. Então, não existe uso de chapa mais barata, não existe o uso de certas coisas. Então, a gente faz tudo dentro da técnica, então tem que sair novo de fábrica para ter o certificado. Perfeito. E outra dúvida, e muitas vezes a gente recebe aqui, se o comboio ele é para todos, se é para mineradora, se é para fazenda, se é para pavimentação, se é viável ter um comboio, o que é o benefício que ele pode me trazer. Às vezes muitos clientes têm essa dúvida se está na hora certa de comprar um comboio, se não está na hora, se vai ser rentável, se não vai ser. Queria que você explicasse para os nossos clientes a importância e a diferença que um equipamento como esse aqui faz. Perfeito. Se é para todos, para todos. Para a terraplenagem, a máquina da linha amarela ela não vai ao posto de combustível. O posto de combustível tem que vir até ela. Então, para isso, fazendas é muito importante. Tem muitas fazendas grandes que eles têm os tanques estacionários de combustível e o comboio fica fazendo todo o trabalho. Então, o comboio ele não leva só o combustível, ele leva o óleo, a graxa, ele leva o óleo hidráulico, ele leva arla para os caminhões que estão trabalhando longe, ele faz tudo isso. Então, no período da noite, como eu expliquei há pouco, que no período da noite, onde está parado, ele faz toda essa manutenção, todo esse preparo no outro dia. O pessoal chegou, começou o turno para fazer todo o trabalho, a pessoa vai ter que entrar dentro do caminhão, ligar ele e ir embora. Então, a economia é muito grande, as pessoas têm que fazer essa conta dessa economia.
Porque muitas vezes eles ficam levando a máquina lá no tanque, voltando, sendo que um caminhão só fazendo isso economizaria tempo, dinheiro. Então, isso é muito importante. E essa conta deve ser feita. E se for preciso fazer, se o nosso cliente ainda assim tiver uma dúvida, se compensa ou não, você pode entrar em contato com o nosso comercial, que eles vão te passar todas as informações, fazer uma conta junto com você. Então, é para mineradora, para pavimentação, para terraplenagem, para fazendas. Então, para onde você for preciso levar lubrificação e abastecimento, você tem que ter um comboio. É sempre bem-vindo, né? Imagina se a gente tivesse que pegar máquina por máquina e levar para um posto de gasolina próximo. E como nós dissemos, né? Uma colheitadeira não vai ao posto, o posto vai até ela. Né? Ah, esqueci de falar também quando compensa comprar. Essa conta é muito importante. Como eu falei, nossos consultores podem fazer tudo isso para vocês, fazer a conta e tudo mais. Mas muita gente não percebe o custo que eles estão tendo de levar vários caminhões até lá para abastecer. Então pensa comigo, você vai ter um comboio de 8 mil litros, ele tem 8 mil litros de diesel que vai abastecer 5 máquinas suas que estão a 15 quilômetros da sua sede. Então, ao invés de você levar 15 máquinas 15 quilômetros ali, você vai ter que levar uma máquina 15 quilômetros para abastecer todas elas. Isso no final de um período, que nós sabemos que tem colheitadeiras aí, que eu estava até vendo a especificação técnica, que consomem 500 litros de diesel num dia inteiro de trabalho. Então você tem que abastecer e fazer isso todos os dias. Você já imaginou o dinheiro economizado? Fora para outras utilizações que você pode ter eles menores, como o 3/4, que você faz tráfegos mais rápidos ali, trânsitos mais rápidos, e economiza um bom valor no final do ano. Principalmente porque são máquinas que pegam financiamento, que você pode ter uma parcelinha baixa e ela mesmo se pagar e ainda assim sobrar dinheiro no final das contas. Isso aí também é bem interessante. É algo que você não perde dinheiro, só ganha, né? Justamente, é economia. Muitas vezes a gente não vê a economia no tempo, a economia na quilometragem que a gente gasta, na mão de obra desnecessária que a gente tem, fora a qualidade do abastecimento de um equipamento como esse, que é extremamente superior, né? Até a contagem digital sobre o que você utiliza, sobre a quantidade de óleo, a quantidade de graxa, é tudo contabilizado. Justamente, e assim, você pega uma máquina da linha amarela, você passa no local onde você vai abastecer, aí você passa no local onde tem a bomba d'água para você dar uma limpada ali para o operador trabalhar no dia, aí você passa na graxa, para você colocar a graxa, aí você passa no óleo hidráulico, sendo que você pode levar o comboio, fazer tudo isso na máquina e tirar ele para a próxima máquina e assim por diante. Eu queria que você ressaltasse o quanto é fácil operar um comboio como esse, porque muitos clientes pensam que às vezes é 5 dias, uma semana, tem que ter uma certificação especial para operar um equipamento como esse, ou que demora muito. Queria que você ressaltasse a simplicidade que é. A simplicidade do comboio, para quem não conhece, para quem conhece já sabe como é que é o comboio do Grupo EMAC, mas a simplicidade do comboio é prático. O bico de abastecimento é igual ao bico de posto de combustível, então é muito simples e prático. O ar, a água, tudo é feito já o sistema interno. Então a utilização dele é basicamente vou pegar e utilizar. Nós até faremos um vídeo sobre a utilização dele, mostrando na prática como funciona e vocês vão ver o quão simples é. Giovanni, outra coisa que eu estou lembrando também é quais adicionais que nós podemos colocar em um comboio. Nós sabemos que podemos customizar também, mas nossos adicionais padrão, um de cada, ou podemos colocar vários de um e menos de outros, e assim a gente pode fazer com todos eles. Mas fala pra gente aqui, para os nossos clientes, quais ele pode colocar nele. Então eu quero isso, isso, isso e aquilo. Maravilha. O que nós temos como padrão aqui no Grupo EMAC, que você pode escolher se você quer, e a quantidade que você quer, é quantidade de kits de óleo, ou seja, reservatório de óleo para colocar o óleo hidráulico, óleo usado, óleo de motor. Lembrando que todos os opcionais já vêm completo com sistema de bombeamento independente, carretéis retráteis independentes. Além dos óleos, a gente tem o kit água, que vem um reservatório de água de 300 litros ou de 250 para comboios menores, com bombeamento independente, carretel. Temos o kit graxa, para você colocar o tambor de graxa, a propulsora, a tampa ali de proteção do tambor. Temos a talha elétrica, que é um opcional que é indispensável, na minha opinião, para quem está escolhendo um kit graxa, que nada mais é do que aquela talha superior para suspender um tambor de graxa. A gente sabe que um tambor desse pesa 200 quilos, e às vezes levantar isso daí na mão é perigoso e cansativo, então é um opcional também para você. A gente tem um reservatório de Arla, o kit Arla. Pessoal, isso foi falando mais sobre o comboio, mas se ficou alguma dúvida que nós não falamos aqui, você pode comentar, pode mandar uma mensagem para o nosso time comercial. Se você quer entender se faz sentido ou não para você, a capacidade, o tamanho, as composições, entre em contato com o nosso time que nós vamos passar tudo para você. Agora vamos voltar aqui para o equipamento.
Você já conhecia o Comboio Lubrificação e sabia o quanto ele pode te economizar e trazer rentabilidade numa obra, na sua fazenda ou algo assim? E se não sabia, entre em contato com nossos executivos que eles vão te passar todas as informações. E essa foi a apresentação do Comboio Lubrificação e Abastecimento. Deixa seu like, curte, se inscreve no nosso canal, que isso facilita muito pra gente postar cada vez mais conteúdo, tirar suas dúvidas e muito mais.